Lindos, bom dia. Perdão não ter conseguido subir as aulas ontem. Eu tentei gravar de manhã e tentei gravar durante a aula do Gabriel, mas eu estava bem gripado, ainda estou bem gripado. Não tinha me medicado nem nada, aí eu tomei. Não é Benegripe, é um outro, não é Benegripe. E aí eu tô melhor um pouquinho, pelo menos a coriza diminuiu, então eu consigo falar sem precisar ficar pegando o lenço e toda hora, que tava ridículo o vídeo ontem, tá? Então espero que vocês, acho que vocês entendem, né? Sempre quando o tempo vira, fica mais frio, quem tem rinite, sinusite, asma, que é o meu caso, sofre muito, né? Então, aí por isso que todo vídeo que eu tentei gravar ontem ficou horrível, mas eu já acordei um pouco melhor, com menos dor de cabeça e com muito menos coriza. Então, a gente consegue dar prosseguimento. Seguinte, eu pensei para a aula de hoje, né, dessa semana, como as aulas gravadas têm rendido e vocês têm pegado, não têm reclamado do tema, eu pensei hoje fazer uma aula mais longa falando de todos os tópicos importantes de função de segundo grau. E eu vou passar para vocês mais um simuladinho, porque está dando um mês em relação ao último. Semana que vem eu vou fazer uma aula mais extensa, corrigindo aí com vocês umas 8 questões de função de segundo grau, e aí aplicando todos os conceitos que a gente tem, beleza? Porque também não adianta a gente correr muito, porque só em agosto vocês vão receber o módulo 3. Então, se eu corro desesperadamente, complica para vocês, não é verdade? Então, a gente vai com mais calma, tá? A aula gravada rende muito mais, vocês têm percebido? Então, a gente vai com mais calma. Hoje eu vou gravar uma aula, vou tentar ficar aí por volta de meia hora, mais ou menos, não tentar ocupar muito tempo de vocês. Eu vou tentar fazer tudo num vídeo só. Vocês assistam todos os conceitos e podem atacar tudo de função de segundo grau. Tudo, beleza? E aí semana que vem eu venho corrigindo principalmente as questões de função de segundo grau que demandam aí uma certa interpretação. Belezinha? Então bora lá. Seguinte, antes de qualquer coisa, a gente precisa começar a definir o que é uma função de segundo grau, perfeito? Então deixa eu só dividir o nosso quadro aqui rapidinho e aí a gente vai fazer algumas definições que são relevantes, que são importantes. Primeira coisa, a característica de uma função de segundo grau. Muitos livros vão chamar isso aqui de função quadrática. Tá errado, Nicão? Não, de jeito nenhum. Função quadrática. Função de segundo grau. Por quê? Como eu já comentei com vocês anteriormente, quem vai mandar na função é o grau dela, perfeito? E o grau dela é sempre o maior expoente da variável. Olha que legal. Aqui a gente tem uma função f de x, que é a mesma coisa que y, beleza? É igual a ax quadrado mais bx mais c. Aqui eu vou ter uma restrição. Primeira coisa de todas, a gente só está falando de reais em reais. Então eu tenho um domínio real, um contradomínio real. Como eu já pontuei anteriormente, não falamos de números complexos para o Enem, perfeito? E aqui eu vou ter o seguinte, ó. O meu B pode ser positivo, negativo ou zero. O meu C pode ser positivo, negativo ou zero. Só que o meu A pode ser positivo, pode ser negativo, mas ele não pode ser zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, você vai ter x quadrado vezes zero. Se você tiver x quadrado vezes zero, isso aqui tudo vai sumir. E aí, ou você terá uma função do primeiro grau, desde que o b seja diferente de zero, ou você terá uma função constante, perfeito? Então, automaticamente, a única restrição para que isso aqui ocorra é que o meu a seja diferente de zero. Uma coisa muito importante é o gráfico dessa função. E aí eu quero que vocês tomem nota o seguinte, ó. Sempre, 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 uma função de segundo grau, o gráfico será uma parábola, tá?
será uma parábola. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque muitas vezes você não vai saber qual função é. Só que aí, batendo o olho na questão, você vai ver que o gráfico formado na questão é uma parábola. Ele vai te dar esse gráfico. E se for uma parábola, sempre vai ser uma função de segundo grau. Sempre vai ser uma função quadrática, beleza? Aqui a gente tem os coeficientes A, coeficiente B e o coeficiente C. Eu já bati na tecla com vocês 300.000 vezes e eu sempre vou falar isso para vocês. Quando a gente quer aprender bem uma matéria, perceba que eu não fico dando muito macete, eu dou dica que facilita a vida, mas eu não gosto de macete, eu não fico dando decoreba, porque quando a gente aprende bem o básico da matéria, a gente consegue aprender a matéria. Vou dar um exemplo. Se você não aprender fatores, que é uma parte básica de porcentagem, você não consegue evoluir lá em matemática financeira. Então, quando a gente aprende o básico, a gente evolui. Então, primeira coisa de todas é saber que essa função sempre vai ser uma função quadrática se o a for diferente de zero. Beleza, única restrição. Segundo passo importante, essa função gráfico sempre vai ser uma parábola. E o terceiro passo importante é entender o que cada um dos coeficientes faz. O A, por exemplo, ele determina a concavidade da parábola. A gente vai trocar uma ideia sobre isso graficamente. Eu vou começar a desenhar as coisas aqui com vocês já já. E aí eu estou comentando o seguinte, se o meu A é positivo, eu vou ter uma parábola côncava para cima, mais ou menos assim. Se o meu A for negativo, eu vou ter uma parábola côncava para baixo, vai ser mais ou menos assim. E é isso que eu quero deliberar com vocês um pouquinho, beleza? Aqui eu vou ter o B. O B, ele determina como a parábola intersecta, em termos leigos, corta, beleza? Intersecta, corta, encontra o eixo Y. Eu vou desenhar isso que fica muito mais simples de entendermos, beleza? E o C é simples, substitui o x por zero. X por zero, isso aqui zero. X por zero, isso aqui zero. Então, quando o nosso x é zero, nossa função f de x é igual a c. Logo, esse cara determina onde o gráfico intersecta o eixo Y. Beleza? Então, esses pontos são muito pertinentes, são muito, mas muito relevantes. Eu quero que vocês tenham domínio deles, beleza? Vou pensar em alguns gráficos aleatórios. Vou desenhar aqui alguns gráficos e aí a gente debate do A, do B, do C e de um cara importante demais da conta que é o delta, o discriminante, coisa que a gente já havia comentado anteriormente. Na verdade, eu já dei esse toque para vocês. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenhar aqui o primeiro gráfico. Ó. Então, gráfico 1. Batendo o olho num gráfico, a gente tem que saber qual a importância dele, dos coeficientes, o que está acontecendo. Eixo Y, eixo X. Aqui eu vou colocar a seguinte parábola. Ó. Tá vendo? Aí, Nicole, essa parábola ficou bonita, ficou mesmo, velho. Mó orgulho. Primeira coisa de todas, quando eu olho para uma parábola, eu vou buscar concavidade. Aqui eu sei que o A é maior do que o zero. Por quê? Porque a minha parábola está côncava para cima. Beleza? Tranquilo?
E aí eu quero que vocês lembrem sempre, quando A é maior do que zero, a parábola ou a função tem ponto mínimo. Nicão, isso aí é importante agora. Irmão, agora não. Mas quando eu falar de x do vértice, y do vértice daqui 10 minutinhos, você vai ver como que isso aqui é importante. Nessa parábola, o meu b ele é negativo. Por quê? Porque a minha parábola ela está intersectando o eixo y na sua porção decrescente. Aí eu quero que vocês voltem aqui e vejam que o b determina como a parábola intersecta o eixo y. Ou seja, intersector crescendo, b positivo. Intersector decrescendo, o nosso b será negativo. Então aqui a gente tem um b menor do que zero. Beleza ou não? Eu vou colocar uma função ali já e vamos construir o gráfico. Porque pensa comigo, se eu sei construir o gráfico, eu sei identificar o gráfico. Tem lógica ou não? O mais difícil é construir do que identificar. Então, se por exemplo, a questão te der uma função aleatória via textual e perguntar qual dos gráficos abaixo representa a função descrita pelo problema, coisa cara do Enem, né? Na sua apostila deve ter umas 10 questões assim. Evidentemente, você vai pegar e vai resolver a questão sem muita dificuldade, não é mesmo? Então, olha só. Esse ponto aqui, bicho, é o x0. E a gente já falou que o x0 sempre sobra o valor do termo independente, que é o nosso coeficiente C. Ele determina onde o gráfico intersecta o eixo Y. Olha lá a diferença. O B é como? Será a parte crescente e decrescente. Ou, se o B for zero, intersecta sem nenhuma inclinação. Vocês vão ver no próximo exemplo. Agora perceba, nesse caso, como está acima da origem do plano cartesiano, o meu C será positivo. Beleza? Agora olha para cá. De verde. Tá vendo esse ponto? Esse ponto é um valor de x que torna y zero. Já conversamos sobre isso, o nome disso é raiz. Tá vendo esse ponto? É outro valor de x que torna o nosso y zero. Já conversamos sobre esses pontos. A gente chama isso de raiz. Aqui está muito fácil de ver que x', que é uma raiz, é um valor diferente de x duas linhas. Concorda comigo? E se isso acontece, a gente tem uma informação sobre o discriminante, o delta. O delta só pode ser maior do que zero. Por quê? Porque sempre que o delta for maior do que zero, a função tem duas raízes distintas. Beleza ou não? A gente tem três condições para o delta, né? O delta menor do que zero não entra no nosso estudo, que aqui a gente já começa a debater os números complexos. Quando o delta é igual a zero, que é o próximo caso, também a gente não vai quebrar muito a cabeça. Delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais, fácil demais. E esse caso aqui é o mais simples de todos, não é verdade? Delta maior que zero, duas raízes distintas, acabou. Isso a gente vai guardar. Então, ó, sempre o delta for maior que zero, duas raízes distintas. Agora, olha só. Então, delta menor que zero, eu não preciso esquentar? Não vai precisar, porque, segundo o edital, né, a gente sabe que esse governo é um pouco complexo. Segundo o nosso edital, a gente tem a gente não vai estudar números complexos, né? Nem binômio de Newton, nem afins. Então, olha que legal. Nossa, essa parábola ficou indecente de bonita, viu, rapaz? Primeira coisa,
A menor que zero. Com cavidade voltada para baixo. Beleza ou não? Tranquilo? Segunda coisa, o nosso B, perceba, a parábola corta o eixo Y nem crescendo nem decrescendo. Se não é nem crescendo nem decrescendo, nosso B é zero. Nosso B pode ser zero? Vamos pensar na função. Ax² mais 0x, então isso aqui fica zero, mais C. Claro que pode, sem problema nenhum. Beleza? O que não pode e não vai acontecer, que não pode e não vai acontecer, é o A ser igual a zero. O B e o C podem ser zero, sim. Nossa única condição de existência da função é essa ali, beleza? E lembrando, se o A for zero, a minha função obrigatoriamente vai ser uma função do primeiro grau? Não, evidentemente que não. Pode ser uma função do primeiro grau. Se o B for diferente de zero, vai ser uma função do primeiro grau. Esse ponto aqui, olha que legal. Esse ponto aqui é onde o C corta o eixo Y, beleza? E está cortando bem na origem. Então, nesse caso aqui, o nosso C também é zero. Olha que doido. Tem várias possibilidades aqui. Várias e várias e várias. Aí, olha que legal. Nesse ponto aqui, ó, você tem a raiz da função. E perceba, uma função do segundo grau sempre, sem exceção, terá duas raízes. Como só toca em um ponto, isso vai indicar que as minhas duas raízes são iguais. Se as minhas duas raízes são iguais, meu delta também é igual a zero. Então, sempre que o delta, ou em alguns livros mais antigos, o discriminante for zero, indica que a função possui duas raízes iguais. Beleza? Então, Nicolau, é difícil? Não. Difícil não, mas a gente precisa guardar esses conceitos. Vamos colocar uma função aqui aleatória e tentar descrever as raízes desse negócio. Não só as raízes, mas eu também quero pensar no gráfico disso aqui, tá? Então, esboce o gráfico da função. Eu vou colocar aqui a função, vou colocar aqui embaixo grandona. F de x é igual a x² menos 10x mais 21. Beleza? Isso aqui é um igual, ficou parecendo um igual. Aí, moleque. Primeira coisa de todas, porque eu não sou bobo, eu tenho cara de bobo, jeito de bobo, mas bobo eu não sou. Vou colocar aqui os coeficientes. O A é 1, beleza? O A é quem acompanha x². O nosso B é igual a menos 10. O nosso C é igual a 21. 21. Beleza? Feito isso, eu estou olhando, pois que é uma parábola. Uma parábola voltada para cima. Vou pensar nas raízes. Você viu que antes de pensar e resolver as raízes, eu já estou aqui com a maldade? Eu já tô aqui. É isso que você tem que ter. Olhando para esse negócio aqui, ó, eu vou tentar fazer soma e produto. Se não vier na minha cabeça soma e produto, eu recorro a quem? É isso mesmo. Ó, soma das raízes é menos b sobre a. Menos b, menos 10, dividido por a. Menos vezes menos, mais 10 dividido por 1 é 10. Então, a soma das duas raízes tem que dar 10. Vamos ver o produto. O produto é c sobre a. C vai ser 21 sobre a, que é 1. 21 dividido por 1, 21. Pensa aí dois números que a soma dá 10 e que o produto dá 21. Pensou nessa bequinha? Você pensou, né? Então, ó, fica claro aqui pra gente, ó, quem tá treinando equação do segundo grau aí, tô de olho,
que uma raiz vai ser 3, a outra raiz vai ser 7. 3 mais 7, 10. 3 vezes 7, 21. Agora eu venho para cá e ataco o gráfico. E aí tem sofrimento não, irmão, que é epsilon. Não é epsilon, não, tô brincando, é y. Tem aluno que corrige a gente mesmo quando a gente tá zoando. E tem aluno que não corrige a gente, vergonha. Ou fala tanta besteira, bicho. Escreva uns negócios errados às vezes. Que tem palavra que a gente fala e não escreve. Já parou pra pensar isso? Tipo, age. Essa pessoa age dessa forma. Você escreve muito age? Esses dias eu me perguntei, como escreve age? E aí eu cheguei a uma conclusão comigo mesmo, tá? Que era com G. Porque veio de agir e etc. Só que eu não lembrava de ter escrito esse negócio. Então, evidentemente, é muito feio, tá? Muito, 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 muito feio. E eu fui pesquisar, tem um OASI aqui, né, que é dicionário. Pesquisar é age mesmo, com G. Então, bizarro, né, velho? Aí, ó, eu vou ter uma parábola que tem que cortar nesses dois pontos o x. E essa parábola é com cavidade positiva, porque o A é positivo. Vamos desenhar ela aqui, ó. Beleza? Então, ó, colocando nossas raízes. Aqui é 3. Ô, Jesus, troca de cor. Ah, tá. Aqui é 3. Aqui é 7. Ok? Como o nosso A é positivo, com cavidade voltada para cima, que bonitinho. Olha lá, nosso B negativo corta na porção decrescente. E além disso, o nosso C vale 21. Então, esse ponto aqui, ó, é igual a quem? É igual a 21. Acabou. Então, ó, vocês já sabem todos os principais conceitos de função de segundo grau. Vocês já sabem pensar nisso aqui graficamente. Então, já dá para vocês fazerem algumas questões. Inclusive, uma do nosso simulado, uma questão importante. E o Enem tem muitas questões que são só conceito, né? Que não tem conta. Então, isso aqui é uma ótima pedida para a prova. Agora, falta a gente falar de um ponto específico, que é o vértice da parábola, beleza? Só que antes é bom a gente atentar o seguinte, que eu não atentei aqui, ó. Lembra, quando a parábola, tá aqui embaixo, gente, ó, quando a parábola é positiva, ela tem ponto mínimo. Quando a parábola, perdão, o A é positivo, ela tem ponto mínimo. Olha aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto mais baixo da função. Não existe um menor. Ela cresce infinitamente para cá e infinitamente para cá. Quando A é negativo, perceba que a gente tem um ponto que é o ponto mais alto da função. Ela decresce infinitamente para cá, decresce infinitamente para cá, mas não tem ponto maior que esse. Então, quando o A é negativo, a parábola tem ponto máximo. Isso aqui vale, não é ouro não, é gold. Sacou a ideia? O menino é abusado, velho. Beleza? Então essa aula que eu vou passar para vocês os principais conceitos. Depois do que a gente não trocar ideia aqui, a gente vai resolver em questões, tá? Mas eu não acho válido você ficar sofrendo para estudar a forma canônica nem nada. Mas eu vou te mostrar mais ou menos como que isso funciona na nossa aula de resolução de questões. Eu quero te dar esse tempinho aí de uma semana para você tentar fazer essas questões de função de segundo grau. E aí, pós essa semana, evidentemente, semana que vem eu vou ficar corrigindo com vocês aqui uns 40 minutos só questões, tá? E eu vou tentar corrigir as questões do Enem, pra vocês verem. No Enem cobra essa matéria de várias formas, então por isso que eu tô sendo bem detalhista, tá? Então vamos lá falar da última coisinha aqui, relevante, que é o vértice da parábola. Muita gente odeia isso, não sei por quê. Não é difícil, tá? Não é difícil, é porque a gente aprende muitas vezes isso aqui no decoreba. Você não vai aprender no decoreba mais.
esse ano, você que não quer um curso de exatas, acho que todo mundo, né, não quer um curso de exatas, você que quer um curso sem ser de exatas, a última vez você vai ver isso aqui na vida, irmão, amém? Você vai ver algum detalhezinho, outro, algum comentário de algum professor na faculdade, mas especificamente vai ser isso aqui a última vez na vida. Ano que vem você está na faculdade. E sem coronavírus. Vértice da parábola. Legal, por quê? Porque eu desenvolvi remédio pro coronavírus. Sério, Nicão? Sério. Você duvida de mim? Olha que legal, aqui a gente tem uma parábola. Olha que bonita a parábola do Nicão. Mas ela é muito côncava. Né? Eu vou desenhar ela de novo porque eu tenho toque. Essa parábola ficou feia. Olha, essa aí ficou melhor. Seguinte, pode ser côncava para cima ou para baixo. Eu estou pegando aqui um exemplo aleatório. Esse ponto aqui, ó, que a gente chama de vértice. Beleza? E todo vértice, todo ponto no plano cartesiano, né, para a gente ser mais rigoroso, tem duas coordenadas. Uma coordenada, que é inclusive a mais pedida nas provas, é esse x do vértice, beleza? E para calcularmos o x do vértice, tem uma relaçãozinha show. X do vértice é menos b sobre 2a. Esse b e esse a são os coeficientes da nossa função, beleza? No caso aqui, ó, do nosso esboço, seria o b, o menos 10, como a gente colocou aqui, o a é 1. Então, o vértice dessa parábola seria menos 10 dividido por 2a. Seria 5, x igual a 5. Perceba como que é coerente. Beleza? Tranquilo? Então, ó, menos b sobre 2a. Ou, e aí fica muito claro, eu vou colocar aqui para vocês, mas a gente pode bater os olhos lá naquele gráfico, que esse x do vértice, ele está dividindo a nossa parábola em duas partes iguais. Então, esse pedacinho é igual a esse. Logo, se aqui for x duas linhas e aqui x linha, o nosso x do vértice está bem no meio do caminho. Você concorda comigo? E como ele está bem no meio do caminho, o x do vértice eu também posso calcular como a média aritmética das raízes. Então, x' mais x duas linhas, tudo isso dividido por 2. Olha que legal. Aqui, a gente chegou que o x do vértice era 5, não é? Faz a média. 3 mais 7, 10 dividido por 2, 5. Mesma lógica. Beleza? Tranquilo? Então, guarda isso, menos b sobre 2a. Cuidado para não confundir com soma das raízes, tá? Que é menos b sobre a, muita gente confunde isso aí. Às vezes o menino traz para mim, eu bato os olhos e falo, ó, só errou besteira. Sabe a matéria, você sabe. Ou ele usou a soma como menos b sobre 2a e não conseguiu achar, ou ele usou aqui para o vértice a fórmula da soma, menos b sobre a, erro. Aqui a gente vai ter uma coordenada, y do vértice. E como a gente acha essa coordenada? De duas maneiras. Y do vértice tem uma formulazinha, ó, menos delta sobre 4a. Ou, você concorda comigo que nesse ponto aqui, ó, o x da função vai ser o x do vértice? Então, se eu tiver já a nossa função, basta eu pegar o valor do x do vértice e substituir na função. Logo, eu vou ter que o y do vértice, para a gente encontrar, basta substituirmos o x do vértice na função. Beleza? Então aqui, gente, ó, temos esses dois pontos relevantes da matéria e que a gente vai ter que usar bastante. Beleza? Nicão, você guarda essa parte aqui, ó. Isso aqui eu não guardo. Mas por que você não guarda isso aqui? Porque olha só, para eu calcular o y do vértice, eu vou ter que fazer o delta, depois trocar o sinal do resultado e dividir por 4 vezes a. Menos b sobre 2a você faz cabeça. Aí você faz cabeça e já joga na função, acabou.
Então isso aqui eu não guardo, o mais importante está aqui, ó. Isso aqui você vai guardar. Por dois motivos. O primeiro, é muito mais fácil guardar isso aqui e jogar na função. O segundo motivo mais importante, é muito mais cobrado o x do vértice, tá? Nicão, como que isso aqui é cobrado na minha prova? Sempre que a questão fala de máximo e mínimo, tá? Falou de máximo, ponto máximo, lucro máximo, etc. E mínimo. Falou um desses dois aqui, ó. Máximo, não vai pedir máximo ou mínimo numa mesma questão, é máximo ou mínimo, tá? Mas, ó, a questão, a prova falou de máximo e mínimo, já era, tá? Então, isso aqui você pode ter certeza absoluta que vai aparecer lá na sua prova, tá? E geralmente é uma questão muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. E aí a questão é, como que isso aqui apareceria? Olha que legal. Deixa eu colocar um gráfico aqui, por exemplo. Exemplo de aplicações. Legal, que isso, cara? Se agora dá exemplo de aplicações, isso é uma coisa nova, revolucionária. Minha, tô outro nível, tô abusado. Exemplo de aplicações. O que é isso aqui? O pincel mudou demais. Não sei o que é isso, não, mas tudo bem. Depois eu arrumo isso aí. Imagina só, você tem essa parábola aqui, ó. Essa é uma parábola lucro, que eu vou chamar de L de X, na venda de X peças e etc. Beleza? Então você tem, ó, L de X representa o seu lucro. X representa a quantidade de produtos vendidos. Beleza? Aí a questão, por exemplo, se a questão te pedir quem é o lucro máximo, então tá lá. Quem é, qual é, tanto faz, o lucro, vou colocar qual é, né? Quem é só para o mundo. Então, tem que ser burro. Qual é o lucro máximo? Já percebeu que todo mundo fala umas coisas? Essa quarentena está me fazendo pensar bastante. Já percebeu que a gente fala umas coisas e que tá certo, tá socialmente aceito, mas quando a gente escreve no papel, dá um incômodo. Por exemplo, a gente é tranquilo, tá certo, a gente tá falando tá certo, só que quando você escreve no papel, não te dá um incômodo. Igual quem é o lucro máximo? Todo professor fala isso. Qual é o lucro máximo? Você fala, putz, que coisa. Quem é muito feio. Qual a quantidade de produtos, vou dar exemplo, vou contextualizar isso aqui, que devem ser vendidos para se obter o lucro máximo. Então, presta atenção. Você tem uma função L de X, lucro, em função da quantidade de produto. Pode ser sapato, pode ser qualquer coisa. Se a questão te pedir a quantidade que você deve vender para obter o lucro máximo, quantidade. Você tem que vir aqui, ó. Não está no eixo X a quantidade? Então, se te pedir quantidade, está pedindo para você calcular o X do vértice. Sempre que te pedir a variável ao quadrado, é o X do vértice, beleza? Sempre que te pedir o lucro máximo ou prejuízo mínimo e etc., está pedindo quem está no eixo Y, beleza? Então, se te pedir nesse caso o lucro máximo, a gente vai calcular o Y do vértice. Isso aqui como que a gente pega? Essa dica aqui vale ouro, só que a gente pega fazendo questões. Então, por exemplo, você vai lançar uma bola de basquete.
Aí pergunta, qual que é a distância que a bola deve percorrer para alcançar a altura máxima? A distância está no eixo x, x do vértice. É isso aqui que a gente vai procurar. Qual que é a altura máxima que a bola alcançou? Uai, a altura máxima vai ser o y do vértice. Sempre envolver muita interpretação. Beleza? Então, ó, deixa eu ver quanto tempo de aula. Vocês já devem cansar de... Nossa, vai dar uns 40 minutos mesmo. Ao invés de dividir em 2 vídeos, eu vou fazer tudo direto. Então, vou calcular umazinha aqui. E aí tá todo mundo feliz. Gente, façam os exercícios, que semana que vem eu vou corrigir várias questões. Eu vou dar prioridade para as questões do Enem, que é o nosso principal foco, tá? Mas como eu amo os vestibulares de São Paulo, deve aparecer alguma coisa de São Paulo. Mas principalmente Enem. Então façam, tá? Então olha como é que é fácil de aplicar. Exemplo. Calcule as coordenadas do vértice da função f de x é igual a 2x² menos 20x mais 16. Vou colocar 15. Beleza? Nicão, posso simplificar? Melhor, vou colocar aqui 16 mesmo. Que aí é uma discussão boa. Nicão, posso simplificar? Se você simplificar, o x do vértice vai permanecer o mesmo, porque as raízes vão permanecer as mesmas. Só que o y do vértice vai mudar. Então, ó, puxa aí uma setinha vermelha no seu caderno e escreva: não simplifique funções. Nicão, mas se só muda com o y do vértice, o x do vértice, quando for x do vértice, eu posso simplificar. É muito arriscado, né? Você ficar fazendo esses decoreba louco e etc. Vai lá na prova cansado, você confunde e joga uma questão que você sabe no lixo. São detalhes que te tiram da federal num vestibular tão concorrido como medicina, né? Pergunta aí um pessoal que passa em São João, se ele tivesse acertado 3 questões a mais na prova de matemática, se ele não estava no FMG. Perto dos pais, perto dos amigos. Estudar no interior é sensacional. Ainda mais numa federal. Mas a questão é, capital, gente. Quem tem prioridade de capital, quem mora na capital já está habituado. E sem falar que, se na cidade é mais perigoso para as mulheres, no interior também é. Então, eu sempre aviso que eu já passei tempo no interior. É muito, muito. E eu tenho primas e namorada na idade parecida com vocês. Então, tem que ficar atento a esses pontos, né? Como mais próximo da família, interior. Exemplo, o FOP. O FOP é à noite, cara. Ouro Preto à noite é um lugar complicado. E muitas vezes o aluno chega lá e depois me manda mensagem falando, Nicão, que é violento e etc. Porque a gente tem aquela ideia do terra de Minas do interior. E não é. Definitivamente não é. É igual cidade, etc. Então, meninos e meninas, principalmente, prioridade tem que ser onde a gente se sente mais seguro. Para uma cidade desconhecida e etc., é muito mais arriscado, né? Então, assim, 2, 3 questões vão fazer total diferença em permanecer perto de casa ou ir para o interior. E sempre o meu conselho é, tem gente que vai para o interior e se dá super bem. Meu conselho é, permaneça perto de casa, porque a gente vai se sentir mais seguro. Se você tiver que sair de noite de lá, da faculdade, você pode pedir alguém para te buscar, 1000 coisas que no interior a gente não tem. Pensem nisso, tá? Estou falando de casos que eu escuto e vejo relatos de alunos, ex-alunos e afins. Então, ó, seguinte, vamos calcular as coordenadas do vértice? Primeiro eu sempre começo com o x do vértice. X do vértice é quem? Menos b sobre 2a. Então fica menos b menos 20 sobre 2 vezes a. 2 vezes 2, cuidado.
Então fica 20 sobre 4. 20 sobre 4, 5. Quero o y do vértice. Vou calcular o delta e dividir menos delta por 4a. Vai fazer isso não. Basta pegar o x do vértice e substituir na função. Então fica 2 vezes o x do vértice ao quadrado. Vou colocar de laranja, vermelho. 5 ao quadrado, troca. Menos 20 vezes 5 mais 16. Estamos juntos? O y do vértice vai ser 2 vezes 25, 50, menos 20 vezes 5, 100, mais 16. Daqui a gente tira que o nosso y do vértice vai ser 50 menos 50, menos 100 dá menos 50. Menos 50 mais 16 dá menos 34, não é? Complexo demais. Complexo demais. Então vamos pensar no esboço desse gráfico aqui, ó. Esboçando esse gráfico, fica x, y, x, y. Nossa função A é positivo, o B é negativo, corta lá no 16. Então, ó, tem essa parábola, desenhando aqui de forma genérica, tá, meu povo? Aqui é 16. Aqui é uma raiz, aqui é outra, mas o que manda é aqui, né? Esse ponto aqui é o x do vértice. O nosso x do vértice é 5. Então, uma raiz menor que 5, outra maior que 5. Tá valendo. E o nosso y do vértice, prolongar aqui nosso eixo y, nosso y do vértice vai ser menos 34. Beleza? Aí calcular as raízes a gente já é fera. Então, ó, esses são os principais tópicos, tá? O que já caiu no Enem tá aí. Fora as substituições, né? Que a gente vai treinar, mas isso aí é muito mais interpretação. Perdão pela aula ter ficado longa, mas é uma matéria bem densa. É uma matéria que eu fico com vocês 2 semanas, tá? Isso aqui eu passaria em 2 semanas. Só que aí nesse meio termo eu faço um ou outro exemplo da apostila. Mas aí eu defini porque... mais uma vez explicando, eu acho que é muito pertinente vocês tentarem aplicar isso em algumas questões da apostila, fazerem um simuladinho que eu estou mandando para vocês hoje, e semana que vem a gente faz uma aula com um pouquinho, mais ou menos esse tempo, tá? Um pouquinho menos, porque eu sei que é cansativo ficar vendo quase 50 minutos de vídeo, mas aí eu mando aí eu gravo uma aula corrigindo aí umas 10 questões, 8 ou 10 questões com vocês, e a gente finaliza esse tópico, beleza? Eu quero que vocês comentem se está corrido, se está dando para pegar, se está indo de boa. Tirem dúvidas, tá? Temos monitoria, tem o Gabriel que pode comentar alguma coisa. Fiquem à vontade. A nossa meta, mesmo à distância, é que vocês passem, cara. É que vocês passem. Essa é a nossa prioridade total. Esse é um dos nossos maiores propósitos do ano, beleza? Então, beijo para vocês. Com Deus. Forte abraço. Bons estudos, tá? E a gente vai trocando uma ideia, beleza? Tamo junto!